Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais um projeto. Projeto agora eu criar uma playlist com aulas de termometria, né? Essa é a aula de número 1. O que é que vamos estudar nessa playlist? Vamos estudar a temperatura dos corpos, né? E também as diversas escalas termométricas que são usadas no Brasil e em outros países, né? Vamos estudar, na verdade, a escala Celsius, que é utilizada aqui no Brasil, a escala Fahrenheit, que é utilizada em países de língua inglesa, e a escala Kelvin, que é a do sistema internacional. E vamos dividir, né, esses dois conteúdos, né, a temperatura dos corpos e as diversas escalas, vamos dividir em 7 aulas, né? Vamos estudar nessa aula 1, né, que estamos iniciando agora esse projeto, com noção de estado térmico. Mas na aula 2 vamos estudar a noção de temperatura, o que é temperatura. Uma equação termométrica muito importante, vamos ver a relação de temperatura com outras grandezas físicas, né? E perceber que são sempre, né, na maioria, 99,9% dos casos, equações do primeiro grau, muito tranquilas de se resolver. O que é equilíbrio térmico? Vamos passear pela lei zero da termodinâmica. Aula 5, o termômetro e as suas escalas termométricas, como funciona o termômetro. Vamos falar das escalas relativas usuais, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Vamos falar uma aula só para a escala Kelvin, né? Que é chamada escala absoluta ou temperatura absoluta. Então são as 7 aulas que teremos. Então vamos iniciar com a nossa aula 1, noção de estado térmico, certo? Em termometria, né, nós temos termometria sendo a medida da temperatura e vou medir a temperatura me preocupando com dar um bom início, porque ela vai servir de porta de entrada para o estudo do calor, né? Que é a termodinâmica em si, uma grande disciplina aí de física, que é a termodinâmica. Vamos começar com a pergunta, certo? O que acontece no interior do corpo quando ele é aquecido? Essa pergunta é muito interessante, porque temos um corpo. Vamos pegar aqui um cubo, certo? Vamos pegar aqui um cubo e vamos pensar nele microscopicamente. Ele tem diversas moléculas, né? Seus átomos, suas partículas em seu interior, em sua estrutura. E essas partículas estão vibrando, certo? E quando eu aqueço, o que vai acontecer? Quando a gente aquece um corpo, né, ele recebe, vamos colocar aqui uma vela, aquecendo esse corpo, o que vai acontecer? As suas moléculas, né, vão receber mais energia térmica, certo? Essa energia térmica vai aumentar a energia cinética dessas partículas e elas vão agitar um pouco mais. A agitação das moléculas vai ficar maior. E isso é perceptível. Essa agitação das moléculas em todas as direções. Na média, vamos ter, tá certo, uma maior energia cinética dessas partículas que estavam um pouco agitadas, vão se agitar cada vez mais. Isso é perceptível ao toque, né? Deixa eu tentar desenhar um dedo aqui. Pronto. Um dedo ao tocar, né? Com o tato nós percebemos, certo? Essa variação de temperatura, esse aumento de energia cinética, né? Então, o que acontece com um corpo, o interior de um corpo quando ele é aquecido? Quando o corpo é aquecido, o valor médio da energia cinética de vibração de suas moléculas, ela aumenta. Então, dando continuidade, né, vimos que quando a temperatura, um corpo é aquecido, a sua energia térmica aumenta, né, a energia média, a energia cinética média aumenta, e percebemos que com o toque, né, eu falei que quando a gente toca em algo, a gente sabe se ele está quente, frio ou morno. Né? Ele está frio, morno, está quente, apenas no tato, opa, está quente, está morno, está frio. Isso é o estado térmico. Porém,
É importante salientar que nosso tato nos dá uma sensação térmica, isso é importante de ser falado, certo? A sensação, né? O nosso sensor, nossos sentidos, um dos nossos sentidos que é o tato, nossa sensação térmica, tá certo? Ela pode nos enganar, ela pode nos dar, né, uma informação, nós vamos pensar que está quente, pode estar morno, pode estar frio. Como assim? Um exemplo bem simples é a mãe tá lavando roupa, tá lavando prato, né? Tá com a mão na água gelada e de repente ela vai aferir a febre do filho com a mão, ela vai colocar a mão lá no pescoço do filho. O filho, só por estar um pouquinho com a temperatura maior do que a da mãe e por ela estar com a mão fria, porque ela estava em contato com a água gelada, ela vai ter a sensação que o filho está com febre. E às vezes o filho nem está. Né? Você pode fazer um experimento aí em sua casa, bem simples, que é o seguinte, agora com muito cuidado, claro. Né? Vamos pegar 3 recipientes com água. Vamos colocar, você pode fazer isso, é bem simples esse experimento. Uma água gelada, né? Fria, cold. Você pega uma água morna ou até a temperatura ambiente, tá certo? Uma água a temperatura ambiente. A água morna. E você pega a água quente, agora lógico, levemente quente, suportável, tá certo? Não vai pegar uma água que vai queimar sua mão, pelo amor de Deus. Água hot, quente, certo? Coloque a mão esquerda, na verdade, tanto faz, né? Se eu colocar uma mão, sei lá, a mão esquerda na água gelada. Você coloca a sua mão direita na água quente, certo? Deixa algum tempo, certo? Na água quente, agora na água suportável, por favor, não vai queimar a mão, certo? Na água gelada. Depois você tira a mão esquerda e a mão direita e coloca na água morna, as duas mãos. A sua mão direita, por estar quente, vai sentir a água morna bem abaixo da temperatura da água quente, claro. E aí você vai ter a sensação com essa mão que a água do meio está fria. E com a mão que estava na água fria, quando você colocar na morna, por ela estar superior à água fria, você vai achar que essa água está quente. Mas espera aí, não pode a água estar quente e fria ao mesmo tempo. Ou ela está quente ou ela está fria. Isso é apenas a sensação térmica que você vai ter. Então vemos que a sensação de quente, frio, morno, né? Nosso tato pode nos enganar. E por isso foi criado um instrumento para medir, que é o termômetro. Vamos ver na próxima aula como funciona o termômetro. Para concluirmos essa aula de número 1, queria fazer umas perguntinhas aqui. Podemos medir o estado térmico de um corpo com a mão? Claro que não, né? A gente estudou que a nossa mão, nosso tato, ele pode nos dar sensação térmica enganosa, certo? Correto, né? É com o termômetro. Medimos com o que, na verdade? Medimos o que, na verdade? Quando a gente está medindo essa sensação térmica, esse estado térmico, esse quente, frio, né? Estamos medindo uma grandeza física que está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Que grandeza é essa? Temperatura. Muito bem. Com que instrumento? Não podemos usar a mão. O instrumento é o termômetro. E com que escala nós medimos? O termômetro usa que escala, né?
Aí vamos ver que existem diversas escalas de temperatura. A gente vai ver algumas escalas na aula de número 6 e vamos nos aprofundar na escala Kelvin na aula de número 7. Então, usamos diversas escalas. Tem Celsius, tem Kelvin, tem Fahrenheit, certo? Temos diversas escalas, vamos nos aprofundar nessas três. Para concluir a aula, né, temos que falar que quando um corpo frio é aquecido, variam algumas de suas propriedades, algumas grandezas físicas são variadas, né? A pressão, o volume, a resistência. Esse aqui no caso dos líquidos, tá certo? E gases. No caso dos líquidos e gases, temos variação de pressão e volume. No caso dos metais, a resistência elétrica é variada, né? E isso aí nos dá o objetivo da termometria. Qual o objetivo da termometria? A termometria, tá certo? Ela tem como objetivo estabelecer uma relação entre a variação de uma dessas grandezas, pressão, volume, resistência elétrica, tá certo? E a variação do estado térmico. Por exemplo, quando aquecemos um corpo, quando aumentamos a temperatura de um corpo, a pressão dele aumenta, né? O corpo começa as moléculas a agitar mais, atingindo as paredes do recipiente ou a parede externa do corpo e aí aumentando a sua pressão, o seu volume tende a aumentar, né? No caso dos metais, a resistência elétrica é o contrário, quando eu baixo a temperatura de um corpo, a resistência elétrica, tá certo? Ela também diminui, fazendo com que a corrente elétrica flua mais facilmente. Então, vamos nos aprofundar agora na próxima aula, noção de temperatura, na aula de número 2. Valeu!